Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV. Fazer uma mastectomia, cirurgia de remoção de um ou ambos os seios, geralmente por causa de um câncer de mama, é um grande trauma para as mulheres. Nestes casos, a vaidade feminina é abalada ao extremo. Sintomas de depressão, hábito de evitar o convívio social entre os amigos e até relacionamentos amorosos podem acontecer. Para restabelecer a autoestima das mulheres que passam por um processo de mastectomia, é indicada a cirurgia reparadora de reconstrução da mama. Todas as mulheres mastectomizadas podem fazer essas cirurgias? Quais suas consequências? As respostas deixamos a cargo do cirurgião plástico Fernando César, entrevistado desta edição do programa Consultório Médico na TV. Antes, acompanhe uma matéria abordando o tema da reconstrução da mama. As mulheres que passam por um processo de mastectomia, que é a retirada de um ou mais seios, geralmente depois do diagnóstico de um câncer de mama, podem ter sua autoestima abalada. Nestes casos, a cirurgia reparadora da mama é a alternativa mais indicada. O ideal é que a reconstrução seja feita imediatamente após a retirada da mama, dentro de um mesmo procedimento cirúrgico. Para fazer a reconstrução, o cirurgião pode retirar pele de outras partes do corpo da mulher, como áreas das costas, abdômen, que são menos expostas, e possíveis cicatrizes ficam pouco visíveis. Durante esse processo, o cirurgião plástico se preocupa com a perfeita simetria que as mamas vão ficar, de tal forma que elas não fiquem em tamanhos desiguais, principalmente depois que apenas uma delas é retirada. Trabalhar com volume e contorno das mamas é o princípio básico desse tipo de cirurgia. Com o uso de próteses ou com tecidos do próprio corpo, se consegue preencher o espaço deixado pelo tecido mamário que foi retirado. Cirurgias complementares para reconstruir areola e mamilos, além de enxertos de gordura, melhoram o resultado estético. É importante informar que não há nenhuma relação de causa e efeito entre essa reconstrução e o câncer de mama. A plástica tem como objetivo diminuir o trauma decorrente da retirada da mama através da modelagem corporal. Dr. Fernando César, muito obrigada pela sua participação e aceitar o nosso convite ao programa Consultório Médico na TV. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor Fernando, os cirurgiões plásticos, eles têm a missão de reconstruir a mama, né? Após a cirurgia da mastectomia, que é a cirurgia de grande impacto psicológico, principalmente para as mulheres, né? Além do aval do médico, é preciso o apoio familiar também? Certamente. É muito frequente a gente ver no consultório paciente que já perdeu a mama e que chega com a intenção de reconstruir, normalmente ela refere isso, que o marido, às vezes os filhos, os parentes próximos, eles nem querem que ela faça a reconstrução. Acho que o trauma da cirurgia para a retirada da mama já foi tão grande que eles não querem passar por uma nova coisa e é comum assim os pacientes relatarem que o marido fala que não é necessário. Mas realmente quem sabe o tamanho da perda realmente é a mulher. Eu acho que o homem não tem como entender isso e realmente o apoio da família conta bastante. Depois da cirurgia, né? O que é recomendado? Fazer um tratamento? Então, após a reconstrução de mama, o segmento deve continuar, né? O segmento oncológico, exames de imagem regularmente, até para sempre há uma chance de câncer de mama na outra mama, como recidiva do câncer de mama na mama que foi reconstruída, né? Então esse segmento ele não deve parar. Além disso, a paciente precisa de um acompanhamento multidisciplinar, digamos assim. Ela precisa ser acompanhada por psicólogos, por fisioterapeutas, né, para ter uma reabilitação completa, digamos assim.
Doutor Fernando, qual é a cirurgia, né, de reconstrução da mama que é a melhor opção para a mulher que está enfrentando uma cirurgia mamária? Então, hoje a gente tem uma ampla gama de cirurgias reparadoras, né, de reconstrução de mama. Eu diria que cada vez mais a reconstrução utilizando os materiais aloplásticos, que a gente chama, que são as próteses de silicone, os expansores, elas estão ganhando um espaço bem maior. Mas existem ainda as opções que não usam próteses, que usam tecido da própria paciente, né? Mas cada vez mais as próteses, eu acho que elas estão ficando mais modernas e hoje em dia elas estão ganhando um espaço cada vez maior. Um assunto que gera dúvida sobre a reconstrução imediata, né? Na mesma cirurgia que retirou a mama versus a reconstrução tardia, alguns meses depois, qual é essa dúvida que eles têm? Então, hoje em dia a gente pode fazer a reconstrução imediata em boa parte dos pacientes, eu diria que em torno de 90% dos pacientes eles podem fazer a reconstrução no mesmo momento da retirada da mama. Como ele também pode fazer tardiamente, depois que concluir todo o processo da quimioterapia, radioterapia, se for necessário. E as duas técnicas elas têm vantagens e desvantagens, né? Aquela reconstrução tardia, a vantagem que se aponta é que a mulher ela se enxerga sem a mama. Então, quando ela vai fazer a cirurgia da reconstrução, depois dela ter sentido aquele defeito, a perda da mama, a expectativa dela não é tão grande quanto a mulher que entrou com as duas mamas normais, saiu com uma reconstruída e outra, né, normal. Então, a expectativa do resultado de uma paciente que faz a reconstrução imediata é sempre maior, porque ela não se viu com o defeito, então ela não sentiu aquele baque. Por outro lado, a cirurgia, quando ela é realizada de forma imediata, é mais fácil porque a gente consegue estimar o volume de mama que saiu, pesando essa mama, a gente consegue saber o volume aproximado da prótese que ela vai precisar, a qualidade da pele é diferente do que você fazer uma reconstrução tardia, onde a paciente já fez radioterapia, quimioterapia, a pele já está com um aspecto que aumenta a taxa de complicação da cirurgia, né? Então tem essa vantagem de se fazer a cirurgia imediatamente, né? Assim que retira a mama, ela tem algumas vantagens realmente. E no caso, a paciente, ela tem até uma expectativa maior, né, de resultado. Exato, exatamente. Porque ela entra com as duas mamas normais e realmente uma mama reconstruída, ela não vai ser igual a uma mama natural, né? Não tem como. Apesar de que hoje em dia a gente consegue se aproximar muito desse resultado, e eu diria que algumas pacientes a gente consegue até um resultado melhor numa mama reconstruída do que a mama natural dela. Tem mulheres que têm a mama muito grande, às vezes com a queda natural da mama, que acontece com a idade, e a gente faz uma mama reconstruída que fica em pezinho, aquele aspecto de mama durinha, de silicone, enfim. Então, mas assim, no geral, a paciente que entra com as duas mamas normais e sai da cirurgia, uma com a prótese e outra mama natural, ela vai estranhar bem mais o resultado, né, do que aquela paciente que passou ali 6 meses sem nada na mama, né, tendo que usar um colchãozinho, alguma coisa, um preenchimento no sutiã para disfarçar aquilo. Então a expectativa daquela paciente já é mais modesta, digamos assim. Entendi. Existe uma lei que garante a chance da reconstrução, doutor? Existe, sim. Hoje já é lei, a paciente ela tem o direito à reconstrução. E, inclusive, existe a lei que a reconstrução imediata também deve ser oferecida, tá? E nesse ponto, assim, eu faço uma análise minha, pessoal. Apesar de existir a lei que garante que a paciente possa fazer a reconstrução imediatamente, essa lei não é tão simples de ser seguida, por alguns aspectos, desde técnicos como estruturais, da maioria dos hospitais. Hoje a gente tem nos hospitais públicos, me arrisco a dizer que a gente tem muito mais mastologista, cirurgião oncológico fazendo cirurgias de mama do que cirurgiões plásticos. Só isso aí já justificaria. Outro ponto é que a paciente que vai fazer uma reconstrução de mama, normalmente ela precisa de mais de uma cirurgia, tá? Então hoje em dia a gente vai ter pelo menos 2, 3 ou 4 etapas de reconstrução. Ela não é feita toda de uma vez só, né? Então a paciente fez lá a mastectomia. A gente vai fazer uma etapa da reconstrução, daqui a 2, 3 meses a gente vai precisar fazer uma nova etapa e já tem outras precisando fazer nova mastectomia. Então, a demanda de reconstrução eu diria que é maior do que a de cirurgia oncológica.
E outra questão técnica também é que a paciente que faz a mastectomia é uma cirurgia relativamente rápida, digamos assim. Ela pode durar aí de 1 a 3 horas de cirurgia em média. Já a reconstrução tem reconstruções que podem chegar a 4 a 6 horas de duração, né, de tempo total. Então, se um mastologista hoje num centro cirúrgico ele consegue operar 4 pacientes num dia, se a gente associar a reconstrução imediata, ele talvez só consiga operar 1 ou 2, entendeu? Então, esse é um problema estrutural, eu diria, que é difícil, por isso que é difícil de seguir essa lei. Hoje em dia eu acho que, pelo menos na última estatística que eu vi, aproximadamente 1/3 apenas das pacientes que conseguiam essa reconstrução imediata. Aqui pelo SUS também? Pelo SUS, exato. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Antes de fazer uma cirurgia plástica, informe sua história médica, como doenças que possua e até cirurgias anteriores. Se o seu filho reclama de dores persistentes na barriga com frequência, muita atenção! A massa abdominal pode ser um sinal do câncer. Por isso, apalpe a barriga dele sempre que possível. A pressão alta pode surgir também. Leve-o ao pediatra para um diagnóstico preciso. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista o cirurgião plástico Fernando César. Doutor Fernando César, e o tratamento do câncer de mama com a possibilidade da preservação da pele viabilizou a reconstrução de silicone? Então, cada vez mais as cirurgias antigamente elas eram muito radicais, né? Então, cada vez mais elas estão sendo poupando mais tecido, digamos assim. Então, antigamente se tirava uma grande quantidade de pele, mamilo, areola, tirava a musculatura. Hoje em dia raramente se tira essa musculatura e cada vez mais existem as cirurgias que preservam pele. Isso é uma das coisas que favorece realmente a reconstrução com prótese. Hoje a reconstrução com prótese direto ela é até mais rara. A gente usa em grande parte dos casos uma prótese expansora que a gente fala. É uma prótese que ela é metade silicone e metade um reservatório que vai vazio e a gente vai preenchendo no pós-operatório, em consultório mesmo, vai preenchendo com soro fisiológico até adquirir aquele volume. Então isso é muito utilizado hoje em dia, porque quando a gente tira todo aquele tecido mamário, ficando só a pelezinha fininha, não é legal de você colocar a prótese embaixo da pele, por várias questões, né? Risco de extrusão da prótese, tem mais risco de contratura capsular, que é uma das complicações do uso da prótese. E sem falar que fica muito artificial, fica bem desenhada a prótese quando ela está somente embaixo da pele. Então, a maioria das vezes, essa prótese tem que ser colocada embaixo do músculo. Então, dependendo do volume da mama contralateral, que a gente tenta simetrizar, deixar a mama mais parecida, esse volume pode ser grande para caber embaixo do músculo e a gente acaba tendo que usar uma prótese expansora, né? Doutor, e usando o tecido da própria paciente, pode ser também? Pode ser também. Né? Aqueles casos de mamas muito volumosas, por exemplo, eu costumo indicar mais a reconstrução usando o tecido da própria paciente. Tem pacientes que pedem também, que não querem ter uma prótese dentro da mama, enfim. Hoje a gente tem basicamente duas opções, assim, mais clássica delas, que eu brinco com as pacientes de que é a cirurgia 2 em 1, que a gente faz uma espécie de uma abdominoplastia e usa aquele tecido da abdominoplastia através de um túnel por baixo da pele para reconstruir a mama. Então ela ganha a plástica abdominal e usa aquela pele para reconstruir a mama. Lógico que a cirurgia ela não é igualzinha à abdominoplastia. Eu falo isso mais para brincar com os pacientes, mas diferente da abdominoplastia, a gente usa não só a pele e aquela gordura que está ali na região do abdômen, como também tira uma parte do músculo e da aponeurose, que é quem recobre o músculo, é quem dá sustentação à parede abdominal. Então, com essa técnica cirúrgica, é comum a gente ter complicações do tipo de abaulamento, hérnia da parede abdominal.
né? Então esse tipo de complicação às vezes pode contraindicar esse tipo de reconstrução, mas ainda é uma reconstrução bastante utilizada e deixa resultados muito bons. Existem as reconstruções com retalhos microcirúrgicos, que são um tipo de reconstrução. Exato. Então, a reconstrução microcirúrgica hoje eu diria que é o que há de mais moderno e avançado na reconstrução de mama, né? A gente faz essa mesma reconstrução que eu falei, utilizando a pele do abdômen, por exemplo, sem comprometer a musculatura. Então, a gente tira aquela pele, em vez de levar o músculo, que é quem está levando o sangue para essa pele que vai irrigar a nova mama, a gente disseca um vasozinho sanguíneo por dentro do músculo, deixa o músculo lá no lugarzinho dele e faz um transplante de tecido para a região da mama. É uma cirurgia, geralmente essas cirurgias são longas e feitas em centros especializados que demandam uma equipe maior, são cirurgias que duram em média de 4 a 6 horas, 8 horas, dependendo da equipe, né, do entrosamento da equipe. Ela é feita com a utilização de microscópio cirúrgico para poder juntar vaso sanguíneo com vaso sanguíneo, né, do que saiu da barriga para a região da mama. Mas enfim, hoje em dia, uma das técnicas que deixa um excelente resultado, não tem muita morbidade para paciente, né, não precisa daquele negócio de ter que trocar a prótese depois de alguns anos, não tem aquela complicação da utilização da prótese. Então, a técnica que, na minha opinião, é uma das melhores hoje em dia. Existem pacientes que não podem fazer uso de prótese, doutor? Que não possa... tem aqueles pacientes que não são muito indicados. Por exemplo, paciente que fez uma mastectomia radical, que tirou musculatura e tudo mais, e precisou fazer uma radioterapia no pós-operatório. Essa paciente não é uma boa candidata à reconstrução utilizando prótese, porque ela tem uma chance de complicação muito alta, né? Complicação do tipo extrusão, a contratura capsular que eu estou falando o tempo todo. Para esses casos, o ideal seria utilizar o retalho, ou até, hoje a gente também pode associar o retalho com a utilização da prótese. É muito comum a gente usar a musculatura do grânio dorsal, né? Então esse músculo ele é todo solto e através de um túnel também por dentro da pele ele é trazido para a região da mama. E a gente coloca a prótese por baixo desse músculo, tá? Mas pacientes que não tenham muita pele sobrando, ou que a pele foi muito prejudicada com a radioterapia, eles também não são bons candidatos, né? A chance de complicação é muito alta. As candidatas ideais para a reparação de mama com implante direto são quais? Então, com implante direto, eu diria que são aquelas pacientes que fazem as cirurgias mais conservadoras, né? O caso da Angelina Jolie, que todo mundo ficou sabendo, um caso, né, comentou aí no mundo todo. Ela fez, na verdade, uma cirurgia para prevenção. Ela não tinha um câncer de mama e foi feita uma cirurgia para reduzir o risco, na verdade. Essa cirurgia não tira o risco completamente, né? Mas como reduziu o tecido mamário, a chance dela ter um câncer de mama ali é bem menor. E por você tirar aquele tecido, você consegue colocar o implante direto, a prótese de silicone direto, né? E consegue bons resultados com isso também. E quais os fatores de risco de complicações para a cirurgia? Tabagismo, obesidade? Com certeza. O cigarro é um dos principais fatores de risco. O paciente que fuma, ela tem que se conscientizar que ela tem que abandonar o cigarro. O risco é muito alto de complicação, tanto com prótese como com retalhos. Sedentarismo, peso, sobrepeso, obesidade também aumenta muito o risco. E a radioterapia, como eu já falei várias vezes, a radioterapia é um dos grandes vilões na reconstrução de mama, né? Ele compromete muito a qualidade da pele e aumenta muito a chance de abrir ponto, de deiscências, né, que a gente fala. Bem complicado. Antes da inserção da prótese, doutor, deve-se fazer o planejamento também? Com certeza. É importante até ter um bom diálogo entre a equipe de mastologia, a equipe, né, que vai fazer a cirurgia oncológica, digamos assim, a cirurgia para a cura do câncer. Eles têm que estar numa sintonia boa com o cirurgião plástico, tá? Porque a gente pode programar, por exemplo, a gente está falando o tempo todo de mastectomia, mas existem as cirurgias conservadoras, aquelas cirurgias que só retiram um nódulo, uma porção da mama, um quadrante da mama, como a gente fala. E a gente precisa estar bem sintonizado para saber até onde que vão ser feitas as incisões, né? Para a gente poder programar a melhor reconstrução possível. Às vezes o mastologista ele pode mudar um pouquinho a forma como ele iria incisar a mama, como ele iria abrir. Incisar, né, significa cortar.
a forma como ele iria cortar a mama, dependendo do que eu falo para ele, como é que vai ser minha reconstrução. Né? Então isso dá para mudar um pouquinho o planejamento e melhorar mais os resultados, né? Deixar as cicatrizes mais escondidas ou não. Doutor, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Após uma cirurgia plástica, lembre-se de seguir as recomendações relacionadas aos curativos em casa e não se exponha ao sol. Amamentando, eu ajudo a construir um futuro e um planeta melhor. Para você e todos os bebês, pois o leite da mamãe tem todos os nutrientes e água que você precisa até os 6 meses e até os 2 anos ou mais. Protege contra várias doenças. Está sempre quentinho e prontinho. Vai direto do meu peito para a sua barriguinha. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. Sociedade Brasileira de Pediatria. Governo Federal. Estamos de volta com o último bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista o cirurgião plástico Fernando César. Doutor Fernando, as reconstruções, né, com os implantes expansores permite ótimo resultado estético? Hoje em dia está sendo cada vez mais utilizado uma prótese que se diz uma prótese expansora. Ela não é igual às próteses convencionais que são usadas na cirurgia estética. Né? Então ela, ao invés de ser 100% silicone, ela é uma parte silicone e uma parte um reservatório que vem vazio. E a gente consegue ir expandindo, injetando soro fisiológico nessa prótese, no consultório mesmo, sem nem anestesia. Então, com isso, permitiu que a gente visse mais ou menos o volume exato, né? Se aproximar muito do volume, né? De simetrizar bastante, deixar mais parecido com a mama contralateral. Nas reconstruções mamárias, utilizam-se, né, de preferência, os implantes com formas anatômicas. É verdade. Assim, eu vou só voltar um pouquinho assim, para o pessoal poder entender. Eu falei antes que a cirurgia de reconstrução de mama ela é feita por etapas. Né? Então, hoje em dia, eu diria que são basicamente pelo menos 3 etapas. A primeira, que é a colocação da prótese ou do expansor. Né? A segunda etapa, que seria a simetrização da mama contralateral, a gente mexe na outra para deixar ela mais parecida com a mama reconstruída. E a terceira e última etapa, que seria para fazer o mamilo e a areola. A gente pode até abreviar, fazer o mamilo e a areola ao mesmo tempo que faz a simetrização, mas não é tão recomendado. Enfim, quando a gente vai simetrizar, vai mexer na outra mama, se a gente for usar uma prótese também, a gente pode até usar a prótese redonda mesmo e reconstruir as duas com a prótese redonda, para dar aquele formato de silicone. No SUS, essa realidade já é um pouquinho mais difícil, por exemplo, porque os pacientes não conseguem a prótese para simetrizar a outra mama. Então, o ideal é que a gente use uma prótese que tenha um formato mais natural possível. Por isso que é a prótese de perfil anatômico ou aquela prótese em gota, que alguns costumam dizer. Então, a gente usa aquela prótese para que o aspecto dela seja o mais natural possível, para que se pareça ao máximo com a outra mama que não vai ter silicone. Né? Se a gente usar uma prótese redonda, vai ficar aquela mama redondinha e a outra com um formato natural vai ficar esquisito. A menos que a gente consiga simetrizar a outra utilizando prótese também. Né? E existe um momento ideal para substituir o expansor, doutor, pelo implante nos pacientes? Existe. Quando a gente não usa aquela prótese expansora, que ela é definitiva e não precisa ser substituída, existe o expansor convencional. O expansor ele vem completamente vazio, é como uma bolsinha de silicone, que a gente preenche ela completamente com soro. Esse expansor ele tem que ser trocado mais para frente, porque ele dá muita complicação, enfim. Quanto tempo? A gente pode trocar assim que concluir a expansão, em média 2 a 3 meses normalmente. Mas o ideal é que naquelas pacientes que vão fazer radioterapia, né, o ideal é que a gente conclua essa expansão antes da radioterapia. Então a gente tem que concluir aquele processo, ela faz a radioterapia e depois da radioterapia a gente pode trocar. Ou se demorar para fazer essa radioterapia, a gente já pode trocar pela prótese antes mesmo. E quem faz quimioterapia? Não faz? Quimioterapia pode também. Eu falo menos da quimioterapia porque ela não afeta diretamente na qualidade da pele, na qualidade dos tecidos da mama. Né? O ideal é que você também faça toda essa reconstrução antes da época da quimioterapia, porque a quimioterapia acaba causando uma
uma depressão do sistema imunológico, então aumenta a chance de infecção e coisas do tipo. Mas classicamente o que a gente nota que causa mais transtorno direto na região da mama mesmo é a radioterapia, essa aí que causa mais complicação direta. Né? A reconstrução pode-se usar o retalho do músculo grande dorsal? O músculo grande dorsal, que é um músculo da região das costas, ele não é um músculo muito volumoso. Então a função dele seria basicamente cobertura para uma prótese ou um expansor. Né? Por que isso? Algumas cirurgias que são mais radicais, pode ser que a paciente precise retirar o músculo, retirar aquela musculatura. Então a gente precisa de uma cobertura extra. Prótese não combina você colocar prótese embaixo de pele simplesmente. Não dá certo, ele fica muito artificial, ele tem muita chance de complicação, de extrusão, enfim. Então o ideal é que a gente leve uma musculatura para cobrir aquela prótese e diminuir essa chance de complicação. Né? E é sempre do mesmo lado? Sempre do mesmo lado. Né? Ele pode ser levado de um lado para o outro, mas já é um caso mais complexo, seria o caso daquele retalho microcirúrgico que a gente falou, seria um transplante. Retirar ele de um lado e fazer a anastomose lá usando o microscópio, vasinho por vasinho. Né? Mas normalmente ele é de um lado para o mesmo lado da mama. Aqui, doutor, no Rio Grande do Norte, esse acesso à cirurgia é comum? É difícil, eu acho que em todo lugar do Brasil hoje o acesso à reconstrução de mama ele está bem aquém do que se espera, né? O ideal, logicamente, seria que todas as pacientes que fizessem a mastectomia já tivessem acesso, ou pelo menos a opção de fazer a reconstrução ali na hora. Lógico que não são todos os pacientes que têm indicação de fazer a reconstrução imediata, mas o ideal seria que o acesso fosse fácil, né, a essas pacientes. Hoje em dia eu acredito que basicamente a Liga contra o Câncer que está fazendo essa cirurgia de reconstrução pelo SUS. Se eu não me engano, o Hospital Onofre Lopes, eu não sei se está fazendo, eu não tenho essa informação realmente, mas eu sei que na Liga faz, mas eu acho que ainda precisaria de mais cirurgiões plásticos e mais estrutura para a gente conseguir atender a demanda que certamente é bem alta. E os avanços tecnológicos estão acontecendo? Estão, né? A gente sempre, antigamente, uma cirurgia dessa, a gente utilizava esse expansor, que eu estou falando que ainda se usa no SUS hoje em dia. A gente já tem uma prótese mais moderna, né? Que seria a prótese expansora. Essa prótese, ela pode ser colocada como definitiva, né? Eu falei, a gente conclui a expansão no consultório e mais para frente ela tem uma válvula remota, assim, que geralmente a gente põe nessa parte da região do tórax e tal, e no consultório mesmo a gente vai injetando soro fisiológico até tomar o volume final e depois a gente marca uma pequena cirurgia só para retirada dessa válvula aí e não mexe mais nada na mama. Isso já foi um avanço muito grande e cada vez mais essas próteses elas estão dando menos complicação. Antigamente a quantidade de complicações era bem maior. Doutora, há formas de fazer a areola que pode ser feita com tatuagem ou enxertos? Pode sim. Existem, basicamente, são duas técnicas para se fazer a areola. Uma utilizando o tecido da própria paciente, que é um enxerto de pele. Normalmente a gente utiliza uma pele da região inguinal, da virilha, né? Que é uma pele mais escura um pouco, e faz o enxerto dela na região da areola e normalmente a coloração fica bem parecida. Tá? Uma outra opção seria a micropigmentação ou a tatuagem. Hoje em dia tem tatuadores que fazem a tatuagem até do mamilo, assim, no formato 3D e tudo mais, e fica bem real, bem realista. Sabe? Eu ainda prefiro com enxerto, que eu acho que fica mais natural, fica mais parecido com a areola normal mesmo. Doutora, eu quero agradecer a sua participação em nosso programa. Obrigado. E aceitar o nosso convite na próxima entrevista. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado ao meio-dia, com mais uma edição inédita, com reprise no domingo em 2 horários, ao meio-dia e às 19 horas. Compartilhe e curta nossas redes sociais e acesse nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!